essa é uma das coisas incríveis, assim, paradoxais das coisas da natureza. É que elas podem ser ásperas e lisas, assim, elas podem ser sólidas e ocas no mesmo tempo. É que isso é um estado muito interessante para a gente aprender a lidar com nossa mente, porque o paradoxo, na verdade, ela não tem resposta, não tem solução, ela simplesmente é. É, isso é muito importante, aprender a saber que não tem uma resposta para as coisas só. Como aprendemos, tipo, 2 mais 2 é 4, sempre 4. Não, assim, de repente, assim, essa é a maneira de pensar que, tipo, é útil, mas ela não pode dominar o nosso ser, porque nós somos seres paradoxais. Encontrando objetos paradoxais, às vezes a gente pega elas porque para a gente faz muito sentido ter objetos que são paradoxais, porque a gente consegue se sentir em casa com elas, se sentir amparado, aí as outras pessoas não entendem nada, mas para você é um paradoxo, assim, é uma vida em aberta. A cada vez que você pega, ela pode ser explorada, assim, ela te dá uma outra resposta, quase como se fosse uma bola de cristal. De novo, se você, às vezes, objetos assim, eu pego quando eu sinto que as coisas estão muito confusas ou muito pesados. Eu pego esses objetos assim, aí respira, segura na mão, assim, aí eu consigo mudar meu estado, porque o paradoxo que eu estou vivendo, eu estou com ela na mão, aí ela acaba sendo um talismã, de novo, para mim. Então, interessante. Obrigado por trazer esse objeto. Sim, te ouvir falar agora me faz pensar que ela é um monte de coisa ao mesmo tempo e está tudo bem, faz sentido. Mas somos nós também, assim, é incrível porque ficamos presos em ser, putz, assim, depende quem a gente é, assim, depende a Cláudia é a Cláudia, assim, mas a Cláudia que eu conheço é igual que a Cláudia que os outros conhecem. Não, claro que não. Aí, isso é muito importante quando a gente fala de um cedro, ou um jacarandá, ou um jequitibá, ou um pinheiro. A mente fala, pinheiro, sim, eu sei que é. Jequitibá, eu sei. Mas se você está vendo um jequitibá que você nunca encontrou, será que você sente a mesma coisa quando você encontra com ela? Não, não, são todos diferentes. Assim, a natureza tem essa coisa, mas nossa mente fala que todos os jequitibá brancas são jequitibá branca. Mas seu contexto, o jeito que ela se expressa, depende de onde ela está crescendo, depende da sua história. Se está muito perto da praia, se está no topo da montanha, se tem um córrego do lado, se tem um passarinho que vem sentar nos galhos e canta para fazer ela feliz, assim, tantas coisas. Então, parte é a gente aprender a flexibilizar essa coisa conceitual que é eficiente para a gente fazer acontecer, mas se permitir até a experiência das individualidades das pessoas, mas particularmente das plantas, porque a maneira que a gente planta uma agrofloresta ou um jardim, se a gente tem um relacionamento íntimo com uma planta, essa planta que a Rosa falou que estava morrendo, assim, ou morreu, aí de repente fui colocar a pedra lá, assim, essa atenção nossa, que a gente sabe quanto é valioso isso para crianças, idosos, pessoas, assim, a atenção da gente é adubo, não necessariamente falando, mas primeiro escutando, a presença que está lá. A natureza, parte do que a gente tem de problemas com as mudanças climáticas, é as pessoas não percebem mais a natureza. A água ficou água, a Jequitibá branca ficou Jequitibá, a Mata Atlântica ficou... nunca é igual. Se a gente não vai lá para verificar,
para tocar, para cheirar, para compartilhar. Você acha que a natureza não fica triste se a gente não compartilha com ela? Assim, a gente está com situação muito grave, assim, não é que todo mundo tem que fazer isso, mas as pessoas que têm a sensibilidade para fazer isso, para sentir, é importante estar fazendo um pouco mais do que é normal, porque a natureza não é que a gente vai necessariamente salvar tudo, mas a gente pode ter lugares que são saudáveis exatamente porque tem pessoas valorizando esses lugares, assim. Aí não parece nada, aí não somos nada. A gente vive num mundo de 3 bilhões de pessoas, mas energeticamente é muito poderoso saber meu poder, o que me faz bem, com quem eu me sinto bem, com quem eu consigo conversar, seja plantas, animais, pedras, pessoas, assim, se as pessoas estão sendo difíceis, no mínimo, a gente pode representar e fazer isso com os ambientes, porque é muito mais do que a gente imagina. A gente fomos criados como um pensamento que tem que ser quilômetros quadrados de realidade. Quem diz que isso é a verdade? Você começa a escutar as cientistas tentando explicar mudanças climáticas, elas não concordam em nada. Que é o tamanho crítico, assim, depende de um fragmento florestal, de viver. A gente não tem esses parâmetros. Você tem chutes, mas na hora que você começa a explorar essas coisas, as pessoas fizeram, elas inventaram. Então, parte, assim, é a gente retornar à nossa humanidade, o que é nós, nossas sensibilidades, o que a gente sente, o que a gente percebe, aí aduba aquilo, regar aquilo, compartilhar aquilo com as pessoas que conseguem entender a gente. Porque a gente não consegue, tipo, já é difícil mudar a gente. Mudar as outras pessoas, você pode ter um grupo de 20 pessoas, aí um vai depois do outro para ver se você consegue tirar uma casquinha da pessoa. Mas tem situações que a gente não vai mudar. Mas a gente não pode perder a felicidade, a satisfação, a capacidade de criação imaginativa, porque a nossa sobrevivência depende disso, da nossa capacidade. Tem um passarinho que acabou sentada aqui na sacada da minha casa para comer as sementes que eu deixei lá. Ela está me olhando. Linda.